Questão 1. Augusto tinha uma caixa com 30 soldadinhos. Ele deu 10 soldadinhos para o seu irmão. Com quantos soldadinhos Augusto ficou? Então, acredito que vocês tenham raciocinados. Ele tinha 30 e deu 10. Então, ele tirou. Com quanto Augusto ficou? Item A, 10. Item B, 20. Item C, 30. Item D, 40. Então, se eu tenho 30 e tiro 10, vai ficar 20. Opção correta, letra B. Questão 2. Qual dos desenhos abaixo representa uma esfera? Então, aí a gente tem 4 desenhos, né? As formas geométricas. Qual desses desenhos representa uma esfera? Item A, B, C ou D? Resposta correta, item A. Questão 3. Renato ganhou uma nota de R$20 de sua mãe para comprar uma bola. Qual foi a nota que Renato ganhou de sua mãe para comprar a bola? O problema está dizendo que foi uma nota de R$20. Então, eu tenho o item A, R$2, item B, R$5, item C, R$10, item D, R$20. Opção correta, item D. Questão 4. Uma das decomposições do número 56 é... Preste atenção no número, quando eu falo 56. Item A, 5 mais 6. Item B, 50 mais 6. Item C, 50 mais 60. Item D, 60 mais 5. Então, a opção correta, item B. Questão 5. Observe os 20 brinquedos que estão em uma vitrine de uma loja. Pronto, então aí vocês observaram os 20 brinquedos que estão nessa vitrine. Quantas dezenas de brinquedos estão na vitrine dessa loja? Dezena. Vocês sabem que uma dezena vale 10. Então, eu iria, né? Vocês devem ter contado de 10 em 10. Então, quantas dezenas teria nessa loja, dessa vitrine, né? Então, aqui seria 2 dezenas, porque tem 20 brinquedos. Então, 20 brinquedos são 2 dezenas. Então, o item correto é o item B. Questão 6. Josefa usou 1 quilo de polvilho para preparar a massa de pão de queijo. Quantas gramas de polvilho ela usou? Essa questão aqui, se vocês observaram, a gente ainda não estudou, né? Quilograma. Mas 1 quilo tem 1000 gramas, certo? Então, qual seria a opção correta? A opção D. Questão 7. Observe abaixo as atividades que Ana realiza durante a semana. Pronto, aqui nessa tabela eu tenho os dias da semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Na segunda-feira, a atividade de Ana é natação. Terça-feira, inglês. Quarta-feira, vôlei. Quinta-feira, balé. E sexta-feira, teatro. Qual é a atividade que ela realiza na terça-feira?
É só eu observar a tabelinha e ver o que é que ela faz na terça-feira. Inglês, natação, teatro ou vôlei. Então, na terça-feira, a atividade de Ana é inglês. Item A. Questão 8. Observe abaixo os números formados por cada criança, utilizando os algarismos 2, 5 e 7. Certo? Aí, Fábio, 572, Paulo, 275, Bruna, 527 e Diana, 752. Qual delas formou o menor número? O menor. Aí a gente observa qual é o menor número que está aqui, né, em cada criança. Então, o menor número foi Paulo, Fábio, Diana ou Bruna, que formou com esses números. Então, o número menor é 275. Então, item A. Questão 9. Observe abaixo o desenho que Camila fez em seu caderno. Ela fez o desenho de também formas geométricas. Qual foi o desenho que ela fez? Foi um cone, um paralelepípedo, uma esfera ou uma pirâmide? Então, aí, né, o desenho está representando uma pirâmide, que será o item D. Questão 10. O relógio abaixo está marcando a hora que começa a aula de balé de Júlia. Pronto, então aí nós temos a hora. Quando a gente, né, já estudou um pouco das horas, a gente sabe que o ponteiro pequeno marca a hora e o grande marca os minutos. Então, o ponteiro pequeno está no 3 e o grande está no 12, não é isso? A que horas começa a aula de balé de Júlia? 3 horas, 6 horas, 12 horas ou 13 horas? Então, a resposta correta é o item A, 3 horas. Questão 11. Observe os números abaixo. 89, 36, 90 e 71. Qual desses números é o menor? Então, eu observo e vejo qual é o menor. É o número 90, 89, 71 ou 36? Então, o menor desses números é 36. Item D. Questão 12. Observe abaixo Felipe brincando com sua pipa. Pronto, tá aí ele com sua pipa. Essa pipa lembra o formato de um losango, retângulo, triângulo ou um trapézio? Então, a opção correta é a opção A, losango. Questão 13. Observe no gráfico abaixo a quantidade de frutas vendidas no mercado de Pedro durante um final de semana. Então, o gráfico, ele tem, né? Aqui é um gráfico de barras. Ele tem a quantidade de frutas e tem quais são as frutas. Então, eu tenho caju, que se eu olhar a barra, tá lá no número 30. Banana está no número 60. Jaca está no número 10. Maçã está no número 40.
E laranja está no número 50. Quantas maçãs? Então, eu já vou lá onde estão as maçãs, né? A maçã está indicada, né, na barrinha, na quarta barrinha. Então, quantas maçãs foram vendidas nesse mercado? Foi 60, 50, 40 ou 30? Então, opção correta, item C, 40 maçãs. Questão 14. Observe o número no quadro abaixo. 72. A gente já fez anteriormente uma questão dessa, sobre decomposição. Uma das decomposições desse número é 7 mais 2, 7 mais 20, 70 mais 2 ou 70 mais 20. O número é 72. Então, a decomposição é 70 mais 2. Item C. Questão 15. Observe a posição de Rodrigo no desenho abaixo. Então, você observa bem direitinho a posição dele aí, né? Tem um sofá, tem aí o gatinho, um balde. Então, olha a posição dele, de Rodrigo. Qual é o objeto que está à frente de Rodrigo neste desenho? Que está à frente dele? É o gato, o balde, a poltrona ou o quadro? Que está à frente. Então, a opção correta é a opção D, quadro. Questão 16. Joaquim encontrou algumas acerolas caídas do pé e as recolheu para levar para casa. Observe abaixo a quantidade de acerolas que Joaquim recolheu. Então, aqui eu acredito que vocês, pronto, era só contar. Então, quantas acerolas vocês contaram? Quantas acerolas ele recolheu? Né? Quantas acerolas no total Joaquim recolheu para levar para casa? Foram 10, 12, 13 ou 14? Né? A gente contando bem direitinho, aqui tem 13 acerolas. Questão 17. Mariana encomendou 8 dezenas de salgados para seu chá de bebê. Outra questão envolvendo dezenas. Quantos salgados ao todo Mariana encomendou? Se uma dezena são 10 unidades, 8 dezenas é 8, 80, 88 ou 800. Se eu contar, né? Uma dezena vale 10, mas eu quero saber 8 dezenas. Quanto vai ser? 10 mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 e mais 10. 8 dezenas. Vai dar o quê? 80. Então, opção correta, item B. Questão 18. Observe abaixo a sequência de atividades que Daniel fez pela manhã, começando pelo banho. Vamos olhar, né? Ele começou pelo banho, tomando banho. De acordo com essa sequência, quando Daniel tomou café da manhã? Aí você observa ele tomando café. Foi antes de escovar os dentes, antes de tomar banho, depois de ir à escola ou depois de escovar os dentes? Você observou bem direitinho essa sequência. Qual é a opção correta? Então, a opção correta
Ele tomou o café da manhã antes de escovar os dentes. Ele tomou banho, merendou, escovou os dentes. Então, está antes de escovar os dentes. Opção A. Questão 19. Observe os números no quadro abaixo. 487, 528, 163 e 720. A ordem decrescente desses números é... A gente sabe que os números, ele tem a ordem crescente, que é do menor para o maior. E a ordem decrescente é do maior para o menor. Então, qual é a opção aqui que começa com o número maior? É o item D, que começa com 720. Então, a ordem fica 720, 528, 487 e 163. Do maior para o menor. Item D. E a questão 20... Karina usou a cédula abaixo para comprar uma sandália. Pronto. Que cédula é essa, né? Qual é o valor dessa cédula que Karina usou? R$1, R$10, R$20 ou R$100? Opção correta D, R$100. Chegamos ao final da nossa correção. Qual questão você mais gostou? Qual questão você achou mais difícil? Pronto, aí fica a critério de cada um. Se algum de vocês quiserem responder as duas perguntinhas, vocês irão no privadozinho e responde qual foi a questão que mais gostou e qual foi a que você achou mais difícil. Certo? Acredito no seu potencial.